Trazer uma outra situação bastante relevante que mobilizou bastante hoje, principalmente as redes sociais aqui no litoral do estado do Paraná, a notícia de que a Justiça Eleitoral cassou o mandato de prefeito e vice de Pontal do Paraná por abuso de poder econômico. Rudisnei Jimenez Filho, o popular Rudão, e a Patrícia Marcumini estão inelegíveis por 8 anos e tiveram os seus diplomas cassados. A decisão da 194ª Zona Eleitoral reconhece a distribuição de canos de PVC e churrasco comunitário como captação ilícita de votos. A Justiça Eleitoral de Matinhos julgou parcialmente procedente uma ação de investigação judicial eleitoral que resultou na cassação dos diplomas do prefeito Rudão e da vice-prefeita Patrícia, além da declaração de inelegibilidade e aplicação de multa. A decisão reconheceu a prática de abuso de poder econômico durante o período eleitoral, com violação do artigo 41, inciso A, da Lei de número 9.504/97, que trata da captação ilícita de sufrágio. Bom, de acordo com a sentença, o prefeito Rudão e a vice Patrícia e o vereador Ezequiel Tavares Alves participaram diretamente da doação de pelo menos 35 barras de canos de PVC e do patrocínio de um churrasco comunitário destinado à comunidade do loteamento irregular Olho d'Água em Pontal do Paraná. Bom, para falarmos um pouco, entendermos um pouco melhor toda essa situação, nós estamos recebendo aqui o doutor Raul Siqueira, que é advogado do prefeito Rudão e da vice-prefeita Patrícia Marcumini. Inicialmente, boa tarde, doutor Raul. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo aqui ao Litoral Notícias. Boa tarde, Marcos. Obrigado pelo convite e, mais uma vez, a gente coloca à disposição para dirimir qualquer dúvida em relação a esse processo. Muito bem. Eu convido também agora o advogado Dr. Maurício Leone, que é um especialista em direito eleitoral, para, junto com o Dr. Raul Siqueira, discutir um pouco essa situação, para entendermos um pouco melhor. Dr. Maurício fala conosco ao vivo de Curitiba, através de um vídeo. Alô, Dr. Maurício, boa tarde. Tudo bem, querido? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Dr. Raul. Boa tarde a toda a equipe da Litoral Sul e aos nossos sempre queridos ouvintes e até telespectadores, né? Tendo em vista aí as mídias sociais e a possibilidade de não só ouvirem, mas assistirem. É um prazer estar aqui e espero poder contribuir aí com o esclarecimento do fato que você noticia nessa tarde, Marcos. Muito bem, doutor Maurício. A informação que acabou pegando o munícipe de Pontal do Paraná meio de surpresa na manhã desta sexta-feira, né, trazendo a cassação do prefeito Rudão e da vice-prefeita Patrícia. Então eu gostaria agora de deixá-lo bastante à vontade para que você possa conversar aqui com o doutor Raul Siqueira, para que nós possamos entender um pouco mais toda a situação. Por favor, pode ficar bem à vontade, doutor Maurício. Obrigado, Marcão. Um prazer, doutor Raul, né? Conheço bem os desafios aí que possa estar enfrentando, essa questão eleitoral sempre polêmica, sempre gerando aí repercussão de grande monta, né? Especialmente quando a gente está tratando de um candidato eleito e eleito com uma margem bem razoável de votos, né? E em relação ao processo em si, Dr. Raul, entende a defesa aí, o patrocínio da defesa do prefeito e vice-eleitos, né, que tiveram aí como consequência final essa deliberação, essa decisão já colocada pelo Marcão. O desenvolvimento processual, o doutor entendeu com uma normalidade ou vê algum vício que possa ser revolvido ainda em sede de embargos ou até em recurso ao TRE? Boa tarde, colega. Tudo bem? Maurício, tudo bom? Um prazer enorme falar novamente com você, né? Militamos aí na mesma área. Mas a defesa entende que cabe aí o recurso de embargos da decisão ainda do juízo singular eleitoral, por observar algumas questões de prova mesmo nos autos, né? A nossa próximo passo nessa longa marcha processual eleitoral é justamente impetrar o embargos para que o juiz possa reconsiderar a sua decisão, trazer maiores esclarecimentos ante a decisão proferida
e, eventualmente, a gente vai entrar com recurso eleitoral ao Tribunal Regional Eleitoral. Ainda como eu falei, é a primeira instância nessa marcha ainda que nós temos que trilhar, né, essa marcha processual eleitoral, e eventualmente, ainda que nós não tenhamos uma reconsideração da decisão no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nós temos ainda o recurso para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília para manter a soberania popular. Soberania popular é o grande princípio do direito eleitoral, o voto do povo já expressado na longa margem, né, nessa margem tão alta de votos que o prefeito recebeu no dia das eleições, Maurício. Em tal sentido, então, doutor, considerando especialmente essa questão, né, a margem grande de votos, a diferença de votos tida, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade tão caros, né, na justiça eleitoral, especialmente, como mencionou o doutor aí, em face da soberania, né, do mandato alcançado através do voto popular, em relação ao que já disciplinou em outros julgados do mesmo gênero, tanto o TRE quanto ao TSE, qual a sua análise em relação às possibilidades desse recurso diante desta realidade? Que a gente sabe que o TRE e mesmo o TSE têm privilegiado a soberania popular, a menos em casos em que houve uma grave afetação do pleito, né? Nesse sentido, a sua impressão e sensação em relação ao recurso a ser interposto encontrará na jurisprudência do TRE e TSE aso para a reforma dessa decisão? Perfeitamente, doutor Maurício. Nós temos muita esperança na reconsideração dessa decisão em instâncias superiores. Até por conta desse equilíbrio, dessa equação entre a diferença, a margem de votos angariadas pelo prefeito em relação ao pequeno, pardo e quase insignificante impacto desse churrasco, sem a efetiva prova robusta da participação do prefeito na aquisição desse material. Então, como bem o doutor Maurício colocou, a jurisprudência é pacífica, né, em sempre acolher a soberania popular, ou seja, o direito ao sufrágio universal, né, a vontade do povo. E é o brilhante trabalho, posso falar assim, o brilhante trabalho desenvolvido pela atual gestão e antecessora do prefeito Rudão Gimenez. Então, a gente tem muita esperança, a gente tem a defesa se comporta de maneira muito séria, muito ética, e nós temos uma grande convicção que nós teremos êxito nesse recurso eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral, onde os desembargadores poderão reanalisar novamente todos os documentos carreados nos autos da ação de investigação judicial eleitoral e poderão, de maneira livre, fazer o seu convencimento, baseado, sim, nas jurisprudências e em todas essas teses que a gente traz do pequeno impacto ante a grande margem de votos de diferença do prefeito Rudão com o seu segundo colocado. Perfeito. A gente entende, né, e respeita uma decisão do juízo de primeiro grau, mas sabemos que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que é exemplo para o Brasil, inclusive, nos seus julgados, muitas das vezes acolhidos pelo TSE, que determina teses a partir de tais julgados, né, mas existe sim uma certa diferença em relação à interpretação de primeiro grau, daquele juiz que está mais próximo dos fatos e às vezes no calor das emoções não consegue distinguir a questão jurídica posta em toda a sua plenitude, né, e como o tribunal tem interpretado. Eu tenho visto reformas, sim, nesse sentido aí, especialmente nessa condição aí do 41A, né, doutor? Exatamente, doutor Maurício. É por isso que nossa equipe jurídica eleitoral do escritório entende com pertinência a reconsideração dessa decisão, principalmente, como eu cito, né, a soberania popular. O sufrágio, o voto do cidadão de Pontal foi determinante, né, para a vitória do prefeito. Então, nós temos uma esperança grande na reforma dessa decisão, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, junto aos desembargadores que poderão, de maneira livre, reanalisar essa pauta e poder tomar a melhor decisão, a decisão do bom direito, a decisão que vai privilegiar o Estado Democrático de Direito e a soberania popular. Eu gostaria que o doutor pontuasse, porque
quando sai uma notícia dessas, e a gente que milita está acostumado, né? A população fica em polvorosa. Imagina, puxa, o prefeito foi cassado, então amanhã ele já não é mais prefeito. O que vai acontecer com a cidade? Gostaria que o doutor pontuasse o caminho a ser percorrido para esclarecer e tranquilizar a população em relação ao mandato do prefeito e ao tempo que as coisas possam acontecer. Perfeitamente, doutor Maurício. Na nossa atuação, né, dentro do direito eleitoral, a gente passa por várias situações e essa não é uma situação incomum para o direito eleitoral. Mas é importante dar essa segurança à sociedade, né, ao povo de Pontal, que o prefeito continua nas suas funções. Ele continua desenvolvendo o seu trabalho com toda a sua equipe, focado no resultado da sua gestão, focado no cidadão de Pontal do Paraná, continua lá exercendo as suas funções como prefeito. Como eu falei anteriormente, é a primeira etapa de uma longa marcha processual. Nós temos essa decisão, que nós recebemos com muita celeridade, muito respeito, né? Então, nós estamos trabalhando, toda a equipe jurídica do prefeito, a equipe jurídica eleitoral do prefeito, né, da campanha. Nós estamos trabalhando com uma peça que se chama um embargo de declaração, para que o juiz possa rever sua decisão, atendendo algumas questões técnicas processuais que nós identificamos nos autos. Depois dessa medida, ainda havendo uma decisão do juízo singular, a propositura de um recurso eleitoral a ser encaminhado a Curitiba, ao Tribunal Regional Eleitoral, que passa por uma nova manifestação da outra parte, outiva do Ministério Público Eleitoral, né, do Tribunal Regional Eleitoral, da Procuradoria, e depois pautado para uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, de todos os desembargadores. E dessa decisão ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, com efeitos ainda de manutenção do prefeito no exercício das suas funções. Então, a população, a equipe do prefeito, o próprio prefeito e a vice-prefeita continuam atuando na Prefeitura de Pontal até o trâmite final desse processo eleitoral, que pode demandar aí 2 anos ou até mais, como o doutor Maurício também tem experiência nessa área, entende que é um processo ainda bem longo para a gente trilhar. Então o prefeito continua exercendo o seu mandato, continua nas suas funções, desempenhando seu excelente trabalho lá em Pontal do Paraná, junto com a vice-prefeita e com toda a sua equipe de secretariados e colaboradores. Perfeito, eu acho importante esclarecer, né, porque a população leiga se vê confrontada, né, com informações de redes sociais e às vezes pode não ter o esclarecimento, né, de que isso é uma decisão de primeira instância totalmente respeitável, né, porque é entendimento do juízo local, mas que é ainda necessário submetê-la aos crivos da segunda ou quem sabe até terceira instância, né, para que se consolide. Então, nesse período, o prefeito e sua vice continuam prefeito e vice, e havendo reforma, continuarão até o final do mandato. Doutor, eu quero agradecer os esclarecimentos e quero deixar aberto aí para que o doutor faça as suas considerações finais, especialmente diante dessa questão específica, né, da possibilidade mesmo de reforma por conta dos princípios caros à Justiça Eleitoral, da proporcionalidade e razoabilidade. Obrigado, doutor Maurício. Um forte abraço ao doutor. Se encontramos aí algumas vezes, né, nessa nossa atuação no direito eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Então, a defesa recebe com muita tranquilidade, como eu falei, a sentença do juízo, respeita a decisão do juízo, né, aqui do juízo eleitoral do litoral, mas nós acreditamos na reconsideração, na reversão dessa decisão junto às instâncias superiores. Nós temos os argumentos técnicos, jurídicos, fáticos, que trazem segurança para uma tomada de decisão, de reversão dessa decisão junto às instâncias superiores. E é isso que nós vamos utilizar, doutor Maurício, de toda a marcha processual, da ampla defesa, de todo o processo judicial, nós vamos utilizar de todos os instrumentos para que o bom direito, a justiça e a verdade sejam efetivamente disponibilizados a todo cidadão. Então, o cidadão pode ficar tranquilo, o prefeito continua atuando, continua nas suas funções com toda a sua equipe e nós estaremos trabalhando. Advogados eleitorais do escritório, do Casilo Advogados, nós estaremos trabalhando no interesse da população e em respeito à soberania popular e essa longa, né, essa distância, essa margem de votos
que o prefeito Rudão teve. Muito obrigado, doutor Maurício. Obrigado, Marcos. Fico à disposição para demais esclarecimentos. Obrigado, doutor. Eu passo novamente a palavra ao Marcos aí para a condução do nosso Litoral Notícias. Um abraço. Valeu, doutor Maurício, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza e atender aqui ao nosso departamento de jornalismo. Muito obrigado, um bom final de semana para o senhor aí. Bom, doutor Felipe Siqueira, apesar do magistrado ter considerado que não houve assim vínculo eleitoral direto nesse episódio, mesmo assim o ato foi classificado como ilícito. Me parece ser uma coisa tão comum, tão básica dentro de uma campanha eleitoral, numa pequena reunião com a comunidade, né? Não é raro esses encontros onde os candidatos partilham, né, de eventos junto com a comunidade, mas o que a lei ela proíbe é a doação de alimentos, enfim, com o propósito de angariar votos. Que na visão da defesa é exatamente isso que não aconteceu nesse caso. O prefeito não disponibilizou alimentos, não há nenhum elemento comprobatório disso e nem materiais. Não houve nenhuma comprovação que o prefeito disponibilizou isso. Na visão da defesa, ainda repito, na visão da defesa, mesmo esse ato não teve o potencial de modificar o resultado da votação, considerando o pequeno, como eu falei, singelo grupo de eleitores que estavam presentes nesse ato que, mais uma vez, eu reforço, não há nenhum elemento comprobatório de que foi efetivamente o prefeito, a vice-prefeita, que disponibilizou recursos, materiais, produtos, enfim, para esse fim. Então, a gente entende, na visão da defesa, que a decisão do juízo, respeitada a decisão do juízo, carece de uma reforma nas instâncias superiores. Muito bem, muito obrigado então aqui ao doutor Felipe e ao doutor Maurício Leone. Então, resumindo... Oi? Perdão, doutor Raul. Então, resumindo, a sentença ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Tem muita coisa para acontecer para frente ainda, né? E vida que segue em Pontal do Paraná. Vida que segue em Pontal do Paraná. Desejo aqui um abraço a todos os ouvintes, todos os telespectadores, a toda a equipe da rádio. Agradeço a oportunidade de prestar esclarecimentos e deixar tranquilidade. Tranquilidade tanto para o prefeito, para a sua equipe, como para o cidadão de Pontal, que o prefeito continuar exercendo suas funções até o final do mandato. Ok, muito obrigado. Doutor Raul Siqueira, advogado do prefeito Rudão e da vice-prefeita Patrícia Marcomini de Pontal do Paraná. Doutor, obrigado mais uma vez, um bom final de semana, boa sorte para você no caso lá. Bom final de semana, obrigado.